Programa Propósito de Vida, com Pastor Rosival Molina. Olá, bom dia. Mais uma vez é uma grande alegria ter você em nosso programa nesta manhã. No livro de Isaías, em seu capítulo 49, no verso de número 15, o Senhor diz: Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Algumas pessoas pensam que por conta do tempo, dos obstáculos ou mesmo de outras dificuldades, Deus não irá cumprir as promessas que fez em sua vida. Entenda por meio desta mensagem que nada irá impedir o que Deus tem para a sua vida. Ele não se esquece de você, Ele é fiel e fará qualquer coisa para você vencer. Fique conosco, assista esta mensagem. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre as suas ribanceiras todos os dias da sega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Sartã, e as que desciam ao mar das campinas, que é o mar salgado, faltavam de todo e separavam-se. Então passou o povo diante de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Amém? Irmãos, eu quero que você hoje coloque no seu coração. Talvez você está pensando, mas nós já estamos nesta data. Mais um tempo se passou, mais uma época se avançou e as coisas continuam difíceis. Eu quero que você diga para o seu irmão e para a sua irmã: ninguém vai impedir o seu milagre. Eu não sei se você tem 12 anos, eu não sei se você tem 90 anos, mas ninguém vai impedir que o seu milagre aconteça. Eu não sei se você está começando a sua trajetória de crente, você tem 2 dias de crente, eu não sei se você tem 50 anos de cristão, eu não sei, mas ninguém vai impedir a sua vitória. Irmãos, nesse texto nós vemos que Josué assume a liderança do povo para caminhar em direção à terra prometida, em direção à promessa de Deus. Moisés começou esse trabalho, Moisés começou esse desafio, essa tarefa, e coube a Josué dar sequência, prosseguir com o povo, né? E a Bíblia diz então que eles estavam próximo da terra prometida, já estavam próximos, praticamente avistando a terra, e se deparam diante do rio Jordão, né? Se deparam diante do rio Jordão transbordando. A Bíblia diz que estava transbordando. Eu quero dizer para você ainda que esse rio é um rio bastante importante lá na Palestina. Ele nasce no norte da Palestina, ali com a divisa com o Líbano. Segundo os historiadores e a geografia bíblica, ele tem 193 quilômetros de extensão. Ele é um rio que vai serpenteando, passa pelo Mar da Galileia, atravessa o Mar da Galileia e continua e vai morrer lá no Mar Morto, como alguns conhecem como Mar Salgado. Também conhecido também como Rio Serpente, porque ele vai fazendo muitas curvas, né? Vai serpenteando. Esse rio é um rio muito importante e também um rio que aconteceram várias situações
bíblicas. Dentre elas nós podemos destacar duas, né? A cura do general Naamã, né? Ele mergulhou ali 7 vezes e foi curado. Mas talvez a mais importante coisa que aconteceu neste rio foi justamente o batismo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então percebam que um rio muito importante, muito conhecido, mas nesse momento, para o povo de Deus, este rio representava um obstáculo. Neste momento, este rio representava um problema. Neste momento, este rio representava um desafio, algo a ter que ser vencido, né? O povo do lado de cá vendo a terra prometida e o rio impedia o povo de chegar. E a Bíblia ainda registra que ele estava transbordando, estava maior do que o normal, a sua maré estava maior do que o normal. Às vezes é assim com a nossa vida, a promessa parece que está próxima, os milagres parecem que estão próximos, mas aí vem um problema, vem um obstáculo, e talvez você pergunta: será que vai dar? Será que vai ser possível? Será que nós vamos conquistar? Será que vai ser possível mesmo? Quando não é você que pergunta, talvez algumas outras pessoas perguntam por você: será que ele vai conseguir? Será que ela vai vencer? Será que ele vai atravessar? E eu quero te dizer, meu amado e minha amada, que o mesmo Deus que operou milagres no passado é capaz de operar novamente, e ninguém vai impedir o seu milagre. Ninguém vai impedir o seu milagre. Não é obstáculo, não é rio, não é corrente, não é tempestade. Ninguém, se Deus te prometeu, você está posicionado, ninguém vai impedir o seu milagre. Mas nesse texto aqui, irmãos, nós aprendemos algumas lições. A primeira lição que nós vemos nesse texto é que na vida nós sempre encontraremos obstáculos. Na vida não existe moleza, né? Moleza é sopa de minhoca, irmão. Não existe moleza. Nós sempre enfrentaremos obstáculos. Nós sempre teremos problema. Às vezes as pessoas desistem do trabalho. Às vezes as pessoas, porque apareceu um problema, um obstáculo, alguém que não se relaciona bem com essa pessoa. Às vezes as pessoas desistem das amizades nos primeiros problemas que surgem. Às vezes as pessoas desistem de uma família, do casamento, no primeiro problema, no primeiro obstáculo que aparece. Eu quero te dizer algo: na vida nós sempre encontraremos problema. O Senhor Jesus já nos registra lá no livro de João, capítulo de número 16, verso de número 33. No mundo tereis aflições. E ele continua dizendo: tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. E você vai vencer também. Tenha bom ânimo. Então tem gente que fica questionando. Tem gente que quando aparece um problema, tem gente que quando aparece uma dificuldade, ele começa a se achar injustiçado. Alguns deles até murmuram, achando que Deus se esqueceu dele. Mas eu quero te dizer, esse problema, essa situação, ela tem um propósito específico. O nome do Senhor vai ser glorificado, o nome do Senhor vai ser exaltado. A Bíblia diz ainda, no livro de Romanos, capítulo de número 12, verso de número 12, né, que você deve se alegrar, alegrai-vos na esperança. Diz ainda: seja paciente na tribulação e persevere na oração. Quando aparecer um obstáculo, continue com a sua esperança viva, porque existe uma promessa, porque existe algo que Deus preparou para você. E se alegre nesta esperança. Estou vendo um obstáculo, mas não estou nem olhando para ele, estou de olho na promessa. Eu me alegro na promessa. Eu estou esperando na promessa. Mas tem uma tribulação aqui, apareceu uma tribulação, algo que não estava planejado. Seja paciente na tribulação.
Deserto e nem tribulação não é eterno, não é residência, é algo que aconteceu para que você resolva, para que você cresça e seja perseverante na oração, na comunhão com Deus. Uma segunda lição, irmãos, além de enfrentar sempre obstáculos, na vida sempre tem obstáculo, uma segunda coisa, também, o Deus que fez milagre uma vez na sua vida, vai fazer de novo. O Deus que já operou uma cura na sua vida, de alguém da sua família, Ele está vivo, Ele é poderoso e Ele vai fazer de novo. O Deus que abre mar, que abriu o mar para Moisés passar, também é Deus que abre rio. Deus abriu um pouco antes desse episódio, Deus havia feito a abertura do Mar Vermelho e o povo passou a seco. E agora, caminhando um pouco, mais um tempo, eles estão diante agora, não é de um mar mais, mas de um rio, o Rio Jordão. Estão diante de um problema. E eu quero te dizer que o mesmo Deus que é capaz de abrir mar, Ele também é capaz de abrir rio. Você nunca deve esquecer os milagres que Deus já operou na sua vida, os livramentos, as curas, as transformações. Como diz o salmista no Salmo de número 103, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. No verso de número 2 diz, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Não se esqueça da onde Ele te tirou, não se esqueça da onde Ele te livrou, não se esqueça tudo que Ele já fez, não se esqueça o mar que Ele já abriu na sua vida, não se esqueça os livramentos que Ele já te deu. Uma vez Ele fez e Ele vai fazer de novo. Apenas glorifique o nome do Senhor. Apareceu um problema, apenas glorifique e exalte o nome do Senhor, que isso vai passar. Deus vai te dar uma estratégia, Deus vai te dar um pensamento, uma visão, um relacionamento, e você vai vencer isso. A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo de número 5, verso de número 3, que nós devemos nos gloriar nas tribulações, porque a tribulação, irmãos, ela gera paciência na nossa vida. Você passou uma tribulação e isso vai te desenvolver, você vai ter que vencer a você mesmo, você vai ter que vencer a ira, você vai ter que vencer o nervoso, você vai ter que vencer a tua natureza. A tribulação vai desenvolver em você a paciência. E o apóstolo Paulo continua dizendo, a tribulação gera paciência, e a paciência gera experiência. Se acontecer isso de novo, eu já sei como resolver. Se aquela pessoa fizer isso de novo, eu já sei o que falar. Se aquela pessoa fizer desta maneira, eu já sei como reagir, porque eu já tenho experiência. Isso não vai me pegar de novo. E ele continua dizendo, a tribulação gera experiência, gera paciência, experiência, e a experiência traz a esperança. Você sabe que veio um obstáculo, você sabe que vem um Rio Jordão que está te impedindo da promessa, mas você já teve uma experiência lá com o Mar Vermelho, e aquela experiência, ela te gera esperança. Você sabe o que está acontecendo, ele está ali, está fechado ainda, o obstáculo está na tua frente, mas aquilo vai se abrir, o nome do Senhor vai ser glorificado, Deus vai abrir aquela situação, você vai passar, não vai ficar fechada essa situação. E a esperança, a Bíblia diz, que não traz confusão. Irmãos, não desanime. O Deus que fez milagre uma vez na sua vida, eu não sei se foi uma dor de cabeça que Ele curou, mas Ele é capaz de fazer de novo. Ele deixou o Espírito Santo de Deus aqui para operar milagres e maravilhas na minha e na sua vida. Uma terceira coisa que nós aprendemos nesse texto: nosso Deus, Ele é especialista em todo tipo de problema. Tem gente que acha que Deus só resolve o problema de mar. Não, ele abre o mar, mas e agora o rio, como é que vai fazer? E a lagoa, e a terra, e o terremoto, como que ele vai fazer?
eu quero te dizer que nós servimos a um Deus que é especialista em área financeira, Ele é especialista em área emocional, Ele é especialista na família, na área conjugal, na área do relacionamento, na área espiritual. Ele é especialista em corpo, Ele é especialista em alma, Ele é especialista em espírito. Ele opera em qualquer área, Ele é clínico geral, Ele é especialista. Você nunca vai ouvir de alguém dizendo: se fosse tal problema, esse Deus poderia até resolver, mas esse outro tipo de problema Ele não consegue resolver. Irmão, Ele é Deus soberano, Ele é Deus de todas as coisas, Ele é Deus poderoso. A Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo de número 18, verso de número 14, haveria alguma coisa impossível para Deus? Sara e Abraão conversando, falando: não, mas Sara tem 90 anos, como é que vai fazer? E o Senhor fala: haveria alguma coisa impossível para Deus? Não há nada impossível para esse Deus. Ele é especialista. A Bíblia diz no livro de Isaías 43, 13: operando Deus, quem impedirá? Não há nada que possa ser impedido diante desse Deus. E uma quarta lição, irmãos, que nós vemos nesse texto: o povo diante ali do Rio Jordão. O povo diante do Rio Jordão, e aquele problema ali, o obstáculo, eles precisam passar para ir para a terra prometida. E o povo ali, e o rio transbordando. A Bíblia diz que ele estava transbordando. Uma outra lição que nós temos: o milagre vai acontecer, irmão, na sua vida, mas ele vai acontecer do jeito de Deus, não é do seu jeito. O milagre vai acontecer do jeito de Deus. Mas com a irmã lá da igreja aconteceu isso, ela teve um problema assim, teve uma doença assim, e aí ela foi no médico e aconteceu isso, ela tomou isso. Irmão, Deus trabalha com cada uma a sua maneira. Talvez, quando Josué viu lá o Rio Jordão transbordando, ele falou: já sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar a vara, igual fez Moisés, o meu cajado, vou estender, e o rio vai se abrir. Não, aqui vai ser diferente, Josué. Com Moisés eu pedi para ele estender a vara e eu abri o mar vermelho. Com você é diferente, é tudo diferente. O problema parece até igual. Talvez a doença pareça até igual, o relacionamento, o problema no casamento, parece até semelhante. Mas com você eu vou fazer diferente. O milagre vai acontecer, mas é do meu jeito. Não é do jeito da irmãzinha, não é do jeito do irmãozinho, é do meu jeito. Você vai ter uma experiência comigo, mas é do meu jeito. Você faz o seguinte, Josué: você pede para os sacerdotes pegar a arca, e eles vão na frente. E na hora que os pés dos sacerdotes tocarem o rio vai se abrir. E o povo vai passar seco. E eu vou ficar ali, no meio do rio, junto com os sacerdotes, na arca da aliança. Irmão, eu quero te dizer: esteja aberto a Deus, aceite o jeito dele. Não fique esperando da mesma maneira do vizinho, da vizinha. Não fique esperando da mesma maneira que você ficou sabendo que aconteceu. Não, apenas clame ao Senhor, apenas busque ao Senhor, apenas peça para Ele operar um milagre. E com você Ele vai fazer do jeito dele, da maneira dele, no tempo dele. Não, mas a irmã tal orou e aconteceu com 25 dias. Eu não sei. Irmãos, Deus pode operar com um dia, com um ano, com 6 anos, eu não sei. Mas não pare de clamar. O obstáculo vai ser transposto. O mar vai se abrir, o rio vai se abrir. Mas creia no jeito de Deus. O milagre é da maneira de... Jesus também foi assim, irmãos. Jesus também foi assim. Nós vemos no livro de Marcos, capítulo de número 10, verso de número 45. O Senhor Jesus encontra Bartimeu, um cego. Bartimeu. E ele fala, ele vê aquele cego clamando, clamando e buscando. Ele vê aquele cego clamando, clamando, buscando. Então ele diz: que queres que eu te faça? E aquele cego então responde a Jesus: eu quero ver. E ele diz então: vê, e a tua fé te salvou. Um pouco mais adiante, irmãos, no livro de João, capítulo de número 9, um outro cego também. E a Bíblia diz que também busca e clama por Jesus. E a Bíblia diz que Jesus faz diferente. Ele poderia fazer da mesma coisa, da mesma forma que foi com Bartimeu, mas a Bíblia diz que ele cuspiu
na terra, fez um lodo, passou no olho do cego e falou: ainda não acabou não, vai lá no tanque de Siloé e se lava. E aí a Bíblia diz que quando o cego faz isso, se lava no tanque de Siloé, ele volta de lá vendo. Mas ele poderia ter feito como fez com Bartimeu. Por que teve que cuspir na terra, fazer o lodo, colocar no olho e mandar lavar no tanque de Siloé? Irmão, eu quero te dizer, quando Jesus operar na sua vida, Ele vai operar do jeito dele. Não compare milagre, apenas clame ao Senhor, apenas busque ao Senhor, e Ele vai fazer o milagre na sua vida. Uma outra lição que nós tiramos desse texto, irmãos: na hora do milagre, na hora da vitória, na hora da bênção, a luta e o problema aumentam. Na hora que você está para alcançar o milagre, na hora que você está para alcançar a bênção, a luta e o problema aumenta. A Bíblia diz aqui, no verso de número 15, que o Rio Jordão transbordava. O rio, mas não, era naquele momento ele começou a transbordar, naquele momento ele transbordava. Eu não estou esticando o texto nem aumentando, né? O rio transbordava, ou seja, estava mais difícil ainda de atravessar, mais difícil ainda de passar. Eu quero te dizer uma coisa: quando você estiver prestes a receber a bênção, o inimigo aumenta o repertório, o inimigo aumenta as estratégias, o inimigo aumenta as provocações, o inimigo aumenta seus dardos e as suas setas, porque a bênção está próxima. Começa a transbordar de problema, começa a transbordar de situações e batalhas. Eu quero te dizer uma coisa: fique tranquilo, porque nenhum problema nunca será maior do que o nosso Deus. Fique tranquilo, porque por mais que venha transbordar problemas, por mais que venha transbordar lutas, nunca será maior do que o nosso Deus. Assim foi com Jesus também, meu irmão. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo de número 8, verso de número 24, que Jesus estava com os discípulos no mar, e no meio do mar veio uma forte tempestade. Veio uma forte tempestade. Mas a Bíblia continua dizendo, a partir do verso de número 28, que do outro lado da margem havia endemoniados, 2 endemoniados, que aguardavam a Jesus, lá nos Gadarenos, aguardando Jesus, e que certamente, quando Jesus chegasse, eles seriam libertos. Então eu quero te dizer, no momento da vitória, no momento da libertação, no momento da transformação, no momento da bênção, a luta aumenta, a tempestade aumenta, a batalha aumenta. Mas eu quero te dizer, Deus é maior, Deus é maior, e ninguém vai impedir a sua vitória, ninguém vai impedir o seu milagre. Você já viu, na semana que você foi batizar, a luta aumentou, a batalha aumentou. Na semana da Santa Ceia, no dia da Santa Ceia, a batalha aumenta, as lutas aumentam, as provocações aumentam, porque a vitória está próxima, porque a vitória está próxima. Mas eu quero te dizer, irmãos, que às vezes começa a transbordar até de outras áreas, mas o Senhor é poderoso e Ele te livra. Apenas resista e o nome dEle vai ser glorificado da sua vida. Uma penúltima lição, essa mais uma e eu termino. A garantia da sua vitória, a garantia do seu milagre, a garantia da sua bênção é a presença de Deus. O que operou o milagre naquele povo, o que operou o milagre para que aquele rio se abrisse, o que operou o milagre para que aquele povo passasse a seco, não foi o pé dos sacerdotes, não foi a oração de Josué, mas foi a presença de Deus. A Bíblia diz no verso de número 15 e 16, que a arca representava a presença do Senhor, e a arca ia à frente, a presença do Senhor que vai garantir a sua vitória, a presença do Senhor que vai garantir o seu milagre. Quando você estiver em comunhão com Deus, quando você se desviou totalmente dos caminhos maus, dos pecados,
eu tenho certeza que a presença do Senhor vai operar milagres e maravilhas na sua vida. Os obstáculos podem até surgir, as batalhas podem até surgir, mas a presença do Senhor, ela ofusca os olhos do inimigo. A presença do Senhor faz a diferença na nossa vida. Uma determinada feita, Moisés, lá no livro de Êxodo, capítulo de número 33, verso de número 15, ele diz: Senhor, se tu não fores conosco, nem nos faça sair daqui, porque o que nos garante a vitória é a sua presença. A grande diferença do povo de Deus não é a roupa, não é o cabelo, não é o nível social, não é o jeito de andar, não é nada disso, irmãos. A grande diferença do povo de Deus é a presença do Espírito Santo de Deus. A grande diferença que faz um povo vencedor, que faz um povo glorioso, é a presença do Senhor. Clame pela presença, porque é a presença que te garante a vitória. E por último, irmãos, a Bíblia diz, no verso de número 17, que os sacerdotes ficaram no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Eu quero te dizer, a vitória que Deus tem, ela é para todos. A vitória que Deus tem é para você e para toda a sua família. A vitória que Deus tem é para você e para os seus. Você vai ser feliz, mas você vai ser feliz com toda a sua família. A vitória que Deus tem preparada é para que todo o povo passe, para que todo o povo passe a seco. A Bíblia diz no livro de Salmos, capítulo de número 145, verso de número 9, o Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as obras. Eu quero te dizer, ninguém vai impedir a sua vitória. Numa determinada ocasião, o faraó queria impedir a vitória e a saída do povo de Deus do Egito. Lá no livro de Êxodo, capítulo de número 10, verso de número 26, Moisés negociando com o faraó, ele fala: não, eu tenho que ir porque eu tenho que adorar ao Senhor fora daqui do Egito. Ah não, mas vai você, Moisés. Não, mas eu vou, vai eu, vai minha família, vai os filhos, os velhos, os gados, nenhuma unha ficará aqui nesse lugar. Eu quero te dizer uma coisa, a vitória que Deus tem para a sua vida é para você e para toda a sua família. Ninguém vai ficar nas garras do inimigo, nada vai ficar. Como disse Moisés, nenhuma unha ficará, e o nome do Senhor será glorificado e exaltado. Eu tenho certeza que o Espírito Santo falou com você. Continue fiel ao Senhor, pois o Deus que já te livrou e já te abençoou uma vez, vai fazer o milagre e a bênção de novo. Fique firme e clame sempre a presença do Espírito Santo em sua vida, pois é a presença que te dará os livramentos e te fará um vencedor diante dos obstáculos. Vamos orar neste momento. Curve sua cabeça e eu tenho certeza que Deus escreverá uma nova história em sua vida. Pai de poder, Pai de graça, mais uma vez nos apresentamos diante da Tua presença, ó Deus, para Te louvar, para Te engrandecer, para Te glorificar, Pai, por tudo que tem feito em nossas vidas. Neste momento nós clamamos a Ti, ó Deus, para que alcance todas essas pessoas que estão nos acompanhando em seus lares, em suas casas, ó Deus, visita o enfermo, ó Pai, visita aquele que tem questões emocionais, questões psicológicas, ó Deus, vai trabalhando em todas as áreas, na área financeira, na família, ó Deus, em nome de Jesus. A Tua palavra diz que através do Teu nome, muitas coisas podem ser realizadas. Ó Deus, repreenda todo o mal sobre a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Nós Te louvamos, crendo na Tua vitória, para a honra e glória do Teu nome. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos, em nome de Jesus.